Pensa só, receber uma carta que vira de ponta cabeça tudo o que se acredita sobre como lidar com uma crise. É exatamente isso que a gente vai ver agora. Uma mensagem surpreendente de mais de 2.000 anos e 600 anos atrás, com um conselho, digamos, radical, sobre como sobreviver e até prosperar quando o futuro é uma grande interrogação. E essa é a grande questão, né? Como sobreviver ao exílio? Quando se está longe de casa, em um lugar estranho, talvez até hostil. Qual é a melhor jogada? Lutar? Esperar um resgate que pode nunca chegar? Ou fazer algo que ninguém esperaria? A resposta, garanto, é bem contraintuitiva. Para a gente entender o peso dessa carta, precisamos voltar no tempo. Estamos no início do século 6 a.C. O Império Babilônico, a superpotência da época, tinha acabado de conquistar o reino de Judá. E o que eles fizeram? Pegaram a nata da sociedade de Jerusalém, líderes, sacerdotes, os melhores artesãos, e levaram todo mundo para a Babilônia. Agora eles são prisioneiros a centenas e centenas de quilômetros de casa. É bem nesse cenário de desespero total, de desorientação, que uma carta chega de Jerusalém. E não é uma carta qualquer. Ela desafia todas as expectativas, vai na contramão de tudo que aquelas pessoas poderiam imaginar ouvir naquele momento. E quem mandou a carta? O profeta Jeremias. Enquanto a elite toda foi levada, ele ficou para trás na cidade de Jerusalém, que estava devastada. É de lá que ele manda essa mensagem. E olha, não era uma mensagem de consolo fácil, não. Era, na verdade, um guia de sobrevivência bem prático, porque estava por ver. Tá, mas e aí? O que Jeremias disse de tão chocante assim? Vamos dar uma olhada nas instruções, ponto por ponto, e se prepare, porque isso vai contra tudo que a gente pensaria em fazer numa situação dessas. Aqui está o coração da mensagem. Primeiro, construam casas e morem nelas. Ou seja, esqueçam a ideia de acampamento temporário. É para fincar raízes. Segundo, plantem jardins e comam seus frutos. Invistam na terra, planejem o futuro. Terceiro, casem-se e tenham filhos e filhas. A vida continua, a próxima geração tem que nascer. Ali. E por último, o mais radical de todos. E essa frase resume a ideia mais polêmica. Jeremias diz para eles buscarem o bem-estar da Babilônia, a cidade dos seus inimigos, e orarem por ela. Por quê? Simples, porque o destino deles estava amarrado ao destino da cidade. Se a Babilônia fosse bem, eles também teriam paz. Uma ideia absolutamente revolucionária. Mas por que dar conselhos que são tão permanentes? Por que se estabelecer de vez em território inimigo? A resposta está, na verdade, nua e crua sobre quanto tempo essa situação ia durar. E não seria algo rápido. 70 anos. Esse era o prazo. Não eram 2, nem 5, nem 10. 70. Para a maioria dos adultos que foram levados, isso significava uma coisa. Eles morreriam na Babilônia. A liberdade não era para eles, mas talvez para os filhos ou quem sabe para os netos. Essa noção de tempo muda completamente a perspectiva. Só que essa notícia pesada não era o fim da história. Ela vinha junto com uma promessa. A mensagem era que esse período tão longo não era um abandono, mas sim parte de um plano maior. Um plano que, lá no final, levaria a um futuro de esperança. A espera de 70 anos tinha um propósito. Não era só um castigo sem sentido. Agora, a coisa fica ainda mais interessante, porque a mensagem de Jeremias não era a única que estava circulando entre os exilados. Tinham outras vozes, outros profetas, dizendo exatamente o contrário. E isso criou uma verdadeira guerra de narrativas. Pensa na confusão. De um lado, a mensagem realista a longo prazo de Jeremias. Se preparem para uma longa jornada, se integrem, busquem a paz onde estão. Do outro lado, os profetas que já estavam lá na Babilônia vendendo uma ideia muito mais popular. Fiquem tranquilos, o exílio vai ser curto, logo logo a gente volta para casa. Era a receita perfeita para uma falsa esperança. E Jeremias não alivia não, ele dá nome aos bois. Na carta ele denuncia diretamente Acabe, Zedequias e Semaías, acusando essa turma de espalhar mentiras em nome de Deus, de falar o que o povo queria ouvir, em vez de falar a verdade. A carta também previa um fim terrível para esses falsos profetas. Para Acabe e Zedequias, a profecia era de que o próprio rei da Babilônia iria assá-los no fogo. Já para Semaías, a punição seria que nem ele nem seus descendentes veriam as coisas boas que estavam prometidas para o povo. Ou seja, as consequências de vender esperança barata eram seríssimas. Então, qual é a grande lição aqui? Como é que esse conselho tão antigo, de se estabelecer no meio da crise, pode servir para qualquer pessoa que esteja enfrentando uma incerteza que parece não ter fim?
No fim das contas, a lição de Jeremias é que a esperança de verdade não é ficar torcendo para a realidade ser diferente. É ter a coragem de encarar a realidade como ela é, por mais dura que seja, e encontrar um jeito de construir uma vida com significado dentro dela. É a diferença entre ficar sentado esperando um resgate e arregaçar as mangas para construir o próprio bem-estar onde quer que se esteja. E isso tudo nos joga uma pergunta no colo, né? No nosso mundo de hoje, que é lotado de mensagens e promessas por todo lado, como que a gente aprende a diferenciar as vozes que oferecem soluções fáceis e esperanças vazias daquelas que nos chamam para encarar a realidade com coragem e construir um futuro de verdade, mesmo que o caminho seja bem longo? Uma reflexão que, sinceramente, continua tão relevante hoje quanto era há mais de 2 milênios.